Olá para todos. Estamos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na quarta parte e hoje vamos ver duas questões muito interessantes sobre a intervenção de Deus nas penas e gozos futuros. Aqui estamos então no, na quarta parte, como falei, do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, capítulo 2 das penas e gozos futuros. Hoje veremos a questão 963 e 964, que vem nos trazer esse tema sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Primeira coisa, vamos refletir sobre essa questão, sobre esse título que Kardec dá para essas questões. Intervenção de Deus sobre as penas e as recompensas. Quando a gente fala de penas e recompensas futuras, nós sabemos que nós somos espíritos, espíritos imortais. Então, nós não terminamos a nossa existência com essa encarnação. E pensando no nosso futuro, o que nós vamos colher no nosso futuro? Seremos penalizados? Teremos recompensas? E como Deus intervém? O que que é intervir? Intervir é você tomar alguma posição, cuidar daquela situação de alguma forma. Então, como Deus intervém nas nossas vidas, nas nossas existências, no nosso dia a dia? Ele não é um Deus manipulador, ele não é um Deus que pune, e não é um Deus também que não vê as situações que precisam ser revistas, repensadas e ajustadas. Então, a primeira pergunta que Kardec faz, ela vem nos trazer essa situação de que nós nos sentimos muito pequenos diante do Criador. E Kardec pergunta o seguinte: Deus se ocupa com cada homem pessoalmente? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Quantas vezes na nossa vida a gente pode ter se perguntado, né? Poxa, Deus vai se preocupar comigo, Deus vai tomar partido, ou querer saber de mim, poxa, eu sou tão pequena, faço tantas bobagens, e o Criador tão grande. Isso, essa pergunta, a gente vê, né, nessa pergunta de Kardec, que é uma pergunta que ele traz, que não é uma pergunta dele propriamente dita, de Kardec, mas é uma pergunta da humanidade, que ele faz voz, né, dessa humanidade para os espíritos. A gente vê, assim, é uma conotação que a gente tende a fazer de Deus, quando ele fala, Deus se ocupa pessoalmente, Deus não é uma pessoa. Deus não é matéria como nós, nem é espírito. Deus é essa inteligência suprema. Nós não temos a dimensão e a condição ainda de entender o que é Deus. Mas a gente tende a personificar Deus, a colocá-lo como pessoa. E olha o que os espíritos dizem, que Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Vejamos, se a gente coloca Deus personificando, né, quase como nós somos pessoas e matéria, e se nós cuidamos daquilo que a gente cria, daquilo que a gente faz, quanto mais Deus. Como Deus não deixaria de se ocupar e de cuidar das coisas que ele criou?
Então, quando a gente pensa, poxa, são feitos são pequenas, será que Deus? Lógico que Deus vai se ocupar conosco. É lógico que Deus nos vê, nos conhece. E aqui me faz trazer e pensar no Salmo 138, em algumas Bíblias 139, que eu me permito, nesse momento, de ler. Como esse salmo nos mostra como o Senhor, nosso Criador, nos conhece a fundo, penetra nossas entranhas e todos os nossos poros. Olha só, é um dos salmos que eu mais gosto, é esse 138. Depois é o 22, o Senhor é meu pastor, mas 138 é esse reconhecer, inclusive tem várias músicas, né? Essa questão do Senhor que me ama, que me sonda, que me conhece. E assim, Salmo de Davi, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda nem me chegou à língua, e tu, ó Senhor, a conheces inteira. Tu me envolves por detrás e pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. É um saber maravilhoso que me ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. Para onde irei, longe do teu sopro? Para onde fugirei, longe da tua presença? Se subo ao céu, tu aí estás. Se me deito no abismo, aí te encontro. Se levanto voo para as margens da aurora, se emigro para os confins do mar, aí me alcançará a tua esquerda e tua direita me sustentará. Se eu digo, ao menos as trevas me cubram e a luz se transforme em noite ao meu redor, mesmo as trevas não são trevas para ti, e a noite é clara como o dia. Sim, pois tu formaste meus rins, tu me teceste no seio da minha mãe. Eu te agradeço por tão grande prodígio e maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias ante o fundo da minha alma, e os meus ossos não te eram escondidos. Quando eu era formado em segredo, tecido na terra mais profunda, teus olhos viam as minhas ações, e eram todas as escritas do teu livro. Os meus dias já estavam calculados, antes mesmo que chegasse o primeiro. Mas a mim, como são difíceis os teus projetos. Meu Deus, como é grande a soma deles. Se os conto, são mais numerosos que a areia, e ao despertar, ainda estou contigo. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus sentimentos. Vê se não ando por um caminho fatal e conduze-me pelo caminho eterno. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Depois desse salmo, não temos a menor dúvida de que Deus, sim, Deus se ocupa de todas as suas criaturas, Deus nos conhece e se interessa por nós. E Miramês nos diz isso em Filosofia Espírita, no volume 19, capítulo 45, nada é destituído de valor. Ele diz que Deus se ocupa de toda a criação. Ele cuida com amor de todas as criaturas e, para tanto, fez leis que regulam bem, estabelecendo a harmonia. Quando fugimos dessas normas, sofremos as consequências. Não há quem receba mais nem menos das suas mãos generosas. Cada um recebe aquilo que pode suportar pela elevação alcançada. Veja bem, por que que Miramês coloca essas coisas aqui? Porque esse tema
que é sobre a intervenção de Deus, sobre as penas e recompensas, quer dizer, a gente já percebe que o quê? Que as penas e recompensas vão ser o quê? Consequências das nossas atitudes e não de um castigo de Deus, como muitas vezes se confunde a cabeça, né, as mentes de muitas pessoas de acharem isso. Por isso que Miramês já traz que Deus se ocupa de toda a sua criação. Mas como é que ele intervém, na verdade? Ele intervém através das suas leis, porque ele cria todo o universo e as pessoas e cria também leis. Leis que são perfeitas, leis que são eternas, leis que, conforme a gente as cumpre e as segue, a gente vai ter a recompensa merecedora. Mas se a gente foge, a gente acaba também tendo como consequência uma coleta de algo que também a gente não plantou bem plantado, né? No item 20 do capítulo 2 do livro A Gênese, de Kardec, né, um dos livros da codificação, esse capítulo tem por título Deus. Kardec nos diz que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus cuida, Deus provê. E essa providência é a solicitude de Deus para conosco. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste essa ação providencial. A pergunta 964 agora vai entrar justamente, né? Se Deus cuida de tudo, como é essa intervenção dele? Kardec pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na maioria, insignificantes para Ele? Então, como se a gente colocasse um Deus realmente julgador, né? Que condena ou liberta. E a pergunta aqui, né? Deus vai ficar se atentando dessas coisas, dos nossos atos do dia a dia, para nos recompensar ou nos punir? É isso que Deus faz? Vamos ver o que os Espíritos nos respondem. Ele diz: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se os violais, você é a culpa. Então não é Deus que fica nos vigiando para nos julgar e nos dar uma pena ou uma recompensa. Deus nos cria, como eu disse anteriormente, cria toda a humanidade, faz toda a sua criação, também cria suas leis. As leis que regem todo, toda a criação. Então, é a questão da ação e reação. Aquilo que eu faço tem uma consequência. Toda ação que eu pratico, ela vai ter uma reação do outro lado. Se eu faço bem, eu vou receber o bem. Se eu faço mal, eu tendo também a receber o mal. E essa resposta é grande. Eles continuam dizendo assim: indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, fostes guloso, vou punir-te. Então, não é isso. Olha, você bebeu demais, agora você vai passar mal do fígado. Você se atirou da janela, agora você vai cair lá embaixo e vai quebrar a perna. Não é Deus que dá esses julgamentos ou essas penas, vamos dizer. Mas é aquilo, você plantou, você vai colher. Então, se eu fui gulosa, comi demais, se eu bebi demais, se eu me excedi, se eu arrumei discórdia, eu vou colher o fruto daquilo que eu fiz. Não é Deus que vai me punir.
mas eu estou recebendo a consequência daquela ação que eu fiz, eu vou ter uma reação. Então, a intervenção de Deus na vida das suas criaturas não é essa ação direta como um julgador, né, um juiz que dá sentenças, que julga. Isso quem faz somos nós, né? A gente nem julga, a gente já dá a punição, a gente já dá o decreto, já dá a pena. E aí a gente tende a achar que Deus faz o mesmo. Não, não. A ação de Deus na vida, nossa, é através das suas leis. As leis são perfeitas, são eternas, são corretas. Se a gente segue a lei natural, a lei de Deus, a lei maior, que é do amor, a gente vai estar no caminho certo, sempre. E eles continuam dizendo, ele, Deus, né, ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então, as leis estão aí mostrando justamente existe um limite. Até ali eu posso ir, além dali não vai ser legal. Então, Deus já coloca aqui para a gente pensar que muitas vezes as enfermidades e a gente passa aí situações, né, de provas, de dificuldades na vida, de enfermidades que a gente adquire, que se a gente for ver, fomos nós mesmos que nos excedemos em algumas coisas e acabamos por ter como consequência os excessos daquilo que a gente fez. Então, a punição é, não é bem punição, é uma consequência. É uma consequência daquela atitude que a gente tomou. Onde está escrita a lei de Deus? A gente pode ver isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. E isso é interessante, né? Porque aí fala assim: ele diz que é só seguir as leis de Deus. Mas aonde está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta. E os Espíritos respondem: na consciência. A nossa consciência vai nos dizer se estamos certos ou não. Então, muitas vezes, nós sabemos, nós entendemos muito bem por onde estamos indo e aonde isso vai nos levar. E vai chegar um determinado momento que a nossa consciência vai pesar. Então, é muito importante que a gente saiba entender e prestar atenção nas nossas atitudes do dia a dia, em tudo aquilo que a gente realiza ou deixa de realizar, né? Miramês diz lá no capítulo 46, que tem como título Limites Divinos, do livro Filosofia Espírita, volume 19, ele diz assim que a nossa mente deve estar sempre una com a mente divina. E para tanto, Jesus veio nos ensinar essa unidade quando dizia: Eu e o Pai somos um. Devemos ser unos com Jesus para compreendermos a verdade e ela nos libertar. Sim, porque se a nossa consciência, na nossa consciência está escrito a lei, quanto mais a gente estiver comprometido e com a lei divina, quanto mais a gente estiver comprometido com a missão que o Senhor nos confia de sermos suas criaturas, co-criadores, tanto mais a gente vai conseguir
essa unidade e a libertação e a recompensa das nossas ações serão amor, se nós amarmos. Então é muito importante essa unidade, né? E Miramês nos traz aqui essa lembrança de quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. É manter essa unidade com um padrão vibratório bom, um padrão vibratório de coisas boas, de desejo do bem, de não querermos vingança, de não querermos o mal para quem possa nos estar afligindo, de não nos perdermos em conformações, em desespero diante das dificuldades, mas mantermos essa unidade com o Pai de uma maneira serena, de uma maneira equilibrada, entendendo que Ele é o autor da vida, que Ele nos conhece, como diz o Salmo 138. Então, olha que bonito, se eu subo o céu, eu encontro. Se eu desço no abismo, eu também encontro. Isso é a unidade que o Salmo 138 nos diz, né? Como eu li logo no início. Isso é unidade. Isso é perceber Deus em todas as coisas, não só nas coisas alegres, boas, dos prazeres da vida, mas também nas dificuldades, nas oportunidades de crescer diante das dificuldades. E agora, Kardec faz um comentário diante desse tema que nos faz refletir sobre isso que tudo que a gente vem falando, né, de uma maneira mais pedagógica, como Kardec sempre trazia, né? Então ele nos traz assim, nesse comentário. Ele começa dizendo que todas as nossas ações, elas estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. É questão de responsabilidade diante da minha ação. Se eu planto, eu colho. E o que eu planto, eu colho. Então, o Kardec já vem nos trazer aqui essa questão da violação da lei, e que é uma responsabilidade de cada um de nós. Ele continua dizendo: esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Agora ele vai nos trazer esse exemplo, né? Ele diz: um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Então, ele faz aqui essa analogia. Como um pai que dá a educação ao filho, dá a instrução, dá um campo, né, todas as condições para que ele faça esse campo fértil e produzir, dependendo da ação, e deixa o filho livre para fazer ou deixar de fazer o que ele ensinou. E aí ele diz: se você fizer certo, você vai ter sua recompensa, senão você vai morrer de fome.
Continua Kardec dizendo: não é verdade que esse campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. É a mesma coisa que acontece conosco. Deus nos dá cada encarnação, cada existência com um programa a ser seguido, com provas que a gente precisa passar, com coisas que a gente precisa espiar, com uma missão a seguir, como filhos, como criaturas. E nos dá toda a condição. E sempre, como lá no Salmo 38, nos conhece a fundo e nos teceu desde dentro do ventre da nossa mãe. Está sempre conosco, nos dá os anjos guardiões, nos dá os espíritos de luz, nos dá a casa espírita que nos acolhe, os passes, as palestras, os estudos, as pessoas que estão sempre nos instruindo, desde os nossos pais, os nossos professores, as pessoas que nos ajudam no dia a dia, que nos aconselham, que nos estimulam, que nos instruem. Mas às vezes a gente só consegue ver aquele que é uma pedra no nosso sapato, né? E Kardec continua dizendo: Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos espírito para nos inspirarem, porém não os escutamos. Então, veja bem, ele diz, quer dizer, Deus é mais previdente ainda do que nós humanos, do que o pai que dá o terreno para o filho, que dá todas as advertências, né? Deus é muito, muito mais previdente, porque ele coloca aqui os arautos que vêm, né, ao longo do tempo, e eu trouxe aqui alguns, e tem muito mais, que estão sempre ali, nos advertindo, nos ajudando, nos exortando, nos ensinando. Só que, como diz Kardec, nem sempre a gente escuta. Na verdade, a gente escuta o que quer, né? Há mais uma diferença, há mais esta diferença, diz Kardec, entre, né, o Pai humano e Deus. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, é a questão da reencarnação, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, quer dizer, além de tudo, a gente ainda tem a grande oportunidade de uma nova encarnação. Mesmo que a gente faça besteira durante toda uma encarnação, a gente não está perdido. A gente não está perdido. A gente ainda tem a oportunidade de reencarnar e recomeçar e refazer. E finalizo aqui com essa, esse trecho, né, que eu trago de Emmanuel no livro Vida e Caminho. Ele diz do Preparando o Amanhã, ele coloca como título. Olha os conselhos que Emmanuel nos dá. Planta o bem agora, para que o bem te felicite depois. Mas o bem será invariavelmente o guia que nos orientará o passo na jornada, a fim de que o agora dilua as sombras do passado, acendendo a luz que brilhará para a nossa felicidade no grande futuro. O instante que passa é a nossa oportunidade valiosa de realizar. Entretanto, analisemos a qualidade da nossa realização, porque o hoje imperecível se alargará nos círculos do tempo, convertendo-se em amanhã, compelindo-nos a recolher a alegria ou o sofrimento, os espinhos
e as flores estivermos semeando. Emmanuel, que o Senhor nos dê muita luz, muita força, muita serenidade, muita harmonia, para podermos perceber toda a caminhada que podemos fazer ainda nessa encarnação, todo o amor que podemos expressar, que podemos partilhar, que podemos irradiar, fazendo assim a nossa vida melhor, tendo as recompensas de uma boa semeadura para essa boa colheita, para nós e para todos os nossos irmãos. Que o discernimento, a sabedoria venham sempre em nossos corações, em nossas mentes, em todo o nosso ser. Assim seja, graças a Deus. Até o próximo estudo.